Pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para gravar a lição número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nós temos o texto áureo que diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Atos 16:5. A verdade prática nos diz, o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Essa lição aqui, irmãos, como de costume, eu vou abordar com os irmãos a minha aula, a aula prática, e eu peço e eu já convido você, se inscreva no canal, compartilhe. Aqui no link dessa aula, na descrição, tem um link que te leva para o Telegram. Dentro do Telegram, você vai ter o PDF dessa aula, a qual eu vou te dar, um PDF bem estruturado, onde você poderá usá-lo para dar sua aula. A minha aula, irmãos, na escola bíblica, quando eu dou as aulas, sempre eu peço para algum aluno fazer a leitura da introdução. Quando ele faz a leitura, então eu vou em cima com a minha aula. Peço para alguém ler o subtópico número 1, quando termino de ler, eu venho e dou a explicação. Com isso, a gente ganha bastante tempo e é uma aula dinâmica onde todos participam. Então, se inscreva no canal, compartilhe, entre no link do Telegram, onde você vai ter a revista da Escola Bíblica, o livro de apoio e essa aula para você poder imprimir e aplicá-la. Então, essa aula aqui, irmãos, lição número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, nós vamos ter a introdução. Bem, irmãos, a segunda viagem missionária de Paulo constitui um dos capítulos mais notáveis da história da igreja primitiva. Ela é um divisor de águas. O livro de Atos demonstra a transição decisiva do cristianismo, que até então florescia entre os judeus para o vasto mundo gentílico. O foco principal agora, irmãos, a partir de Antioquia da Síria, volta-se para a propagação do evangelho em direção ao ocidente, rumo a Roma. Através da obediência de servos corajosos, a mensagem de Cristo rompeu fronteiras geográficas e culturais. E o fato mais marcante dessa jornada é o seguinte: o Espírito Santo é o diretor absoluto de missões, irmãos. A narrativa de Atos 16 nos revela a dinâmica espiritual da igreja em ação, evangelizando, libertando e adorando mesmo em meio à perseguição mais cruel. As prisões não paralisaram a igreja, elas apenas ampliam o auditório. E nessa introdução aqui, irmãos, eu deixo uma aplicação prática para nós. Devemos compreender que a missão cristã não avança apenas por iniciativa ou inteligência humana, mas pela direção soberana do Espírito Santo. Se Deus mudar os seus planos, confie nele e avance. Então, irmãos, fica essa lição na introdução, que é o Espírito Santo, irmão, que nos guia, que nos leva para onde ele quer, para a sua vontade. Primeiro tópico aqui é Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Primeiro subtópico diz aqui a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo nos ensina que não basta ter uma boa estratégia, é preciso ter sensibilidade espiritual. Após se separar de Barnabé, Paulo forma uma nova equipe com Silas e o jovem Timóteo. Eles possuíam planos grandiosos, mas foram categoricamente bloqueados pela ação divina. Atos 16, 6-7 diz que, passando pela Frigia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O maior dos apóstolos não se rebelou contra o não de Deus. Ao contrário, irmãos, ele aguardou. E foi à cidade pontuária de Troade que ele teve a celebre visão de um varão lhe rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito, irmão, impediu caminhos bons para abrir uma porta extraordinária, a entrada do Evangelho na Europa. E aqui fica uma lição para nós nesse primeiro subtópico. Muitas vezes portas se fecharão em nosso ministério. Não nos deixemos abater.
o não do Espírito Santo, nunca é um castigo, é sempre um redirecionamento para o centro da vontade de Deus. Entrando aqui no primeiro subtópico número 2, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. O grupo chega a Filipos, a principal colônia romana da Macedônia. Ao contrário das grandes cidades, não havia uma sinagoga formada ali. Por isso, dirigiu-se à beira de um rio, onde algumas mulheres judias e prosélitas se reuniam para orar. Ali encontraram a Lídia. Em Atos 16:14 diz: E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia, irmãos, era uma próspera empresária da moda de luxo, trabalhando com tingimento de tecido da púrpura, símbolo de nobreza. Apesar da riqueza dos afazeres comerciais, ela não negligenciou a sua alma. O texto deixa claro: a salvação é obra divina. Foi o próprio Senhor que lhe abriu o coração. Ela logo demonstrou os frutos da graça, oferecendo generosa hospitalidade à comitiva apostólica. E aqui fica uma lição para nós. O crente verdadeiramente alcançado pela graça não sofre do mal da avareza. Aprendemos com Lídia. Coloquemos nossas casas e nossos bens materiais a serviço da obra missionária e dos irmãos na fé. É interessante, né, irmãos, essa passagem de Lídia, porque a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Isso é um alerta para nós, é um alerta para a igreja, que não adianta querer fazer métodos carnais, terrenos e mundanos para fazer pessoas virem até a igreja. Quando métodos carnais, terrenos e mundanos são usados, não trazem para a igreja pessoas convertidas, trazem para a igreja pessoas convencidas, agradadas. Vamos para o tópico, irmãos, número 3. Aqui, a pregação em Filipos simplifica a graça e o poder transformador. A chegada do evangelho na Europa não ocorreu num grande templo construído de pedras finas e não foi acompanhada por aplausos imperiais. A primeira convertida europeia nasceu na beira de um rio, no humilde ajuntamento feminino de oração. A mensagem de Cristo foi comunicada com profunda simplicidade, mas revestida de total poder celestial. Atos 16:15 diz: Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Deus, irmãos, frequentemente trabalha de forma surpreendente. A convenção da empresária Lídia de toda a sua casa abriu o caminho para o ministério apostólico. A casa dela tornou-se a primeira sede, uma igreja doméstica, do avivamento cristão na Europa. O reino avançava e os corações recebiam vida abundante. E aqui fica uma lição para nós. Não desprezemos os começos humildes. Reuniões com poucas pessoas podem se tornar o berço de grandes avivamentos. Onde o Espírito Santo atua, corações são transformados eternamente. Amém, irmãos? Vamos aqui agora para o tópico número 2, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Nesse tópico aqui, número 2, nós vamos ter, primeiro subtópico, a expulsão do espírito de adivinhação. Vamos lá. O avanço missionário, irmãos, atraiu a fúria do inferno. Enquanto iam para o lugar de oração, Paulo e Silas passaram a ser seguidos por uma jovem escrava, que estava severamente possessa por espírito de adivinhação. No grego, pneuma, um espírito pitônico que era explorado por seus senhores para lucrar com o ocultismo. Atos 16:17 diz que esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Note, irmãos, a sutileza demoníaca aqui. O demônio proferia verdades teológicas absolutas. Por que então Paulo rejeitou esse testemunho, irmãos? Porque a igreja, meus irmãos, não faz aliança com as trevas. Se Paulo aceitasse os louvores do demônio, a pregação ficaria atrelada ao ocultismo. Com autoridade apostólica, Paulo disse, em nome de Jesus Cristo,
te mando que saia dela. E a jovem foi instantaneamente liberta. E aqui fica uma lição para nós. A luz não tem comunhão com as trevas. A igreja de Cristo não necessita de promoção, nem aplausos ou aliança com forças contrárias à vontade de Deus. Temos discernimento espiritual infalível contra o mal disfarçado. A igreja de Cristo, irmãos, não pode negociar a verdade com doutrina de demônio, com falsas religiões. Nós devemos negar, irmãos, e fugir de qualquer tipo de evangelho que venha trazer um secretismo religioso, uma mistura, dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não leva, irmão. Só tem um caminho que leva a Deus, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Segundo subtópico aqui, irmãos, é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação daquela jovem, irmãos, no entanto, atingiu onde os seus senhores sentiu mais dor, o próprio bolso. Sem o demônio da adivinhação, acabou-se o lucro fácil. Movidos pelo ódio e pela avareza, os donos da escrava arrastaram os missionários para a praça pública, os levaram perante as autoridades civis de Filipos. Atos 16, 19. Vendo, pois, os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Os missionários foram acusados falsamente de espalhar desordem e costumes ilegais para os romanos. Essa não era uma preocupação genuína com a lei, mas a fúria de um sistema econômico corrompido, reagindo contra a luz. A fé cristã libertadora sempre será uma ameaça a sistemas que exploram a fragilidade humana e disfarçam as suas intenções cruéis sob manto de religiosidade pagã. E aqui fica uma lição para nós, irmãos. O evangelho autêntico liberta cativos e destrói cativeiros. Mas saiba, quando a igreja prega a verdade e fere o império do mal, as retaliações e perseguições serão certas. Permanecemos fiéis diante disso, irmãos. Terceiro subtópico aqui, irmãos, a falha da justiça humana. O que ocorreu em Filipos, irmãos, foi um espetáculo lamentável de injustiça e brutalidade institucional. Os magistrados romanos renderam-se aos gritos populistas da multidão enfurecida, rasgaram as vestes dos missionários e ordenaram que fossem cruelmente açoitados com vara. A lei romana foi rasgada. Atos 16, 23 a 24 diz: E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança. E os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Paulo e Silas, irmãos, que eram cidadãos romanos e tinham direitos a julgamento justo, foram atirados em uma masmorra escura, úmida e fedida, e os seus pés foram atados num instrumento romano de tortura, o tronco, que impediu o movimento, gerando câimbras brutais e dor alucinante. A justiça dos homens, irmãos, havia falhado gravemente, parecia o fim, mas o propósito de Deus transcende masmorras terrenas. E aqui fica uma grande lição para nós. A justiça do mundo é frequentemente cega, injusta e cruel. O crente de Jesus Cristo pode sofrer abusos dolorosos na terra. Precisamos discernir e confiar, mantendo o coração inquebrantável na justiça final que vem dos céus, irmãos. Terceiro, irmão, tópico dessa lição: a prisão de Paulo e Silas e a convenção do carcereiro. Aqui nós vamos ter o primeiro subtópico, que é açoitados e presos por causa do evangelho, irmãos. Está alinhado aqui? Vamos lá. A situação dos missionários no cárcere interior de Filipos era o cenário perfeito para a lamentação. As feridas abertas, causadas pelos violentos açoites, sangravam profundamente. A sujeira e o odor da cela, além da humilhação no tronco torturante, representava as mais profundas dores que a perseguição religiosa podia impor. E eles estavam lá para fazer o bem, por ter libertado uma menina do domínio infernal. Tiago 1,2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passar por várias provações. A dor física, irmãos, intensa e a humilhação desumana não roubam de Paulo e Silas a convicção do seu chamado. Deus, em sua soberania e graça infinita, utiliza até os ambientes de trevas e sofrimentos humanos mais extremos como um poderoso palco. Aquela prisão subterrânea de sofrimento estaria prestes a se tornar o altar do maior milagre de avivamento da cidade de Filipos, irmãos. E aqui fica a lição prática para nós. Quando servimos a Deus e as tribulações nos atingem, a revolta não é o caminho. Em vez de perguntarmos por quê, devemos perguntar para quê. Deus usa as prisões dessa vida para libertar outras vidas, irmãos. Subtópico número 2, aqui do tópico 3, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Perto da meia-noite, irmãos, a atitude dos missionários atordoou as forças do mal e a toda a masmorra. O silêncio da cela, onde geralmente se ouvia choro, maldições e gemidos, foi abruptamente rasgado por um coro adorador invisível. Com os lombos feridos e pés esmagados, os dois não choraram sua dor, mas oravam e cantavam louvores a Deus em alta voz. Atos 16, 26 diz que, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Essa intervenção, irmão, foi sobrenatural. Um terremoto comum enterraria todos sob os escombros, mas esse terremoto celestial não derrubou os tetos, ele explodiu as dobradiças, soltou as correntes de ferro e quebrou as fechaduras de cada prisão daquela masmorra. A fé no escuro e a verdadeira adoração, irmãos, destrancaram o mundo espiritual, gerando um temor avassalador tão grande que nenhum dos prisioneiros sequer ousou fugir. A aplicação prática para nós aqui nesse tópico, irmãos, é o nosso cântico atrai resposta do céu. O louvor sincero no vale da aflição quebra as correntes do desespero. Um crente adorador tem um poder em Cristo de sacudir toda a sua família e a sua geração, irmãos. No terceiro subtópico aqui da lição é a convenção do carcereiro e a vitória da graça. Acordando espantado com o terremoto e vendo as prisões escancaradas, o carcereiro de Filipos, irmão, entrou em desespero profundo. Pela lei militar romana, a punição para um guarda que deixasse seus prisioneiros fugir era execução pública implacável. Sabendo disso, o carcereiro pegou sua própria espada, pronto para se degolar, mas no meio da poeira do calabouço, a voz pastoral de Paulo bradou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. No Atos 16, 29 e 31, o texto diz: e saltando para dentro, e todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas e disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. O maior de todos os milagres, irmãos, não foi a quebra das portas, foi a quebra de corações endurecidos. Aquele guarda impiedoso lava as feridas dos apóstolos em sua casa, experimenta um novo nascimento. Ele crê no Senhor, é batizado com todos debaixo do seu teto, e uma grande alegria envolve o seu lar. E aqui fica uma grande lição para nós. A salvação pela fé invade lares perdidos, resgata casamentos esmagados e cura vidas destruídas. Onde o evangelho puro e simples é pregado e aceito, as famílias ganham um futuro brilhante e cheio de uma alegria indizível. O evangelho, irmão, onde ele chega, verdadeiramente traz transformação. Para concluir essa lição, irmãos, aqui, eu disse para os irmãos que a segunda viagem missionária de Paulo encerrou um ciclo deslumbrante, marcado pelo Senhor e pela movimentação do Espírito Santo. As experiências vividas mostram os desafios insanos da missão
que a Igreja do Senhor deve abraçar com ousadia. Ao invés de fugirem secretamente e amedrontados, Paulo exigiu seus direitos legais apenas para proteger a igreja nascente. Sendo conduzido fora da prisão com pedido de desculpas público dos magistrados, eles passaram novamente na casa de Lídia para abraçarem os novos irmãos. Apesar de sofrer uma perseguição selvagem, açoites cruéis e prisões imundas, o Espírito Santo os conduziu para plantarem igrejas prósperas em solo europeu. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem irrefreável. Um apóstolo com sangue coagulando, amarrado em um tronco debaixo de uma cela imunda no continente europeu, abriu seu coração para louvar Jesus e as paredes e as correntes não resistiram. E aqui fica a grande lição prática para nós. O Espírito, irmãos, nos chama hoje para além das nossas fronteiras e zona de conforto. Ele pode usar uma empresária às margens de um rio, ele pode curar o mais miserável prisioneiro demoníaco, e ele pode salvar um oficial das trevas carcereiras da Roma. O Senhor pode usar o seu sofrimento e as suas lágrimas de louvor para libertar o seu casamento, o seu filho, os seus pais da prisão, o país da prisão. Creia somente em Jesus Cristo e seja você e a sua casa gloriosamente alcançado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a você que acompanhou essa lição. Novamente eu digo, essa lição, a qual eu li para você, vai estar no grupo do Telegram. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.